no Senhor e eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou continuar adorando o meu Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho já, próximo de Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo a partir do 13. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos agora, Pai, reunidos aqui neste momento para cultuar o Teu nome e também, Senhor, agora para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nos dá entendimento acerca da Tua palavra, capacidade para crer, Senhor, nas Escrituras, porque elas são o poder de Deus para nós, são elas que nos conduzem à vida eterna, são elas que nos dão as diretrizes para o nosso caminhar na Tua presença, caminhar em santidade, em humildade, em honestidade, em sinceridade. É através da Tua palavra, Pai, que nós temos a cada dia a firmeza nos nossos corações, para que sejamos fortalecidos e firmados, ó Deus, no Teu amor. Nós oramos, meu Pai, e entregamos a nossa vida diante do Teu altar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. O apóstolo Pedro, ele estava falando acerca, se você for ler o capítulo 3, falando acerca do final dos tempos, acerca do que Deus tem planejado para o homem, de salvar a igreja, de salvar o povo de Deus, e também da destruição que há de vir sobre a terra, tá? Ele diz aqui no versículo 10, ainda no capítulo 3 ele fala: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, se alguém perguntar para você como é que o mundo vai acabar, você sabe responder? Aqui está escrito que o mundo vai acabar com um grande estrondo. A terra e os elementos que nela há se desfarão. Você pode, quando alguém perguntar, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Pedro fala que essa terra aqui vai ser desfeita e tudo vai passar com um grande estrondo. Alguns falam uma grande hecatombe, um grande acidente, não sabemos como vai acontecer, essa terra vai se desfazer. Quando? Não sabemos, tá? Então ele começa a falar acerca destas coisas e ele orienta para que as pessoas fiquem atentas àquilo que está escrito. Porque quando eu entendo aquilo que o Senhor falou, quando eu entendo as palavras de Deus, eu começo então a andar diante do Senhor da forma que Ele quer que eu ande. Eu começo a colocar a minha vida na presença do Senhor. Mas
tem procurado distorcer a palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero falar. Pedro, quando começa a explicar estas coisas, ele fala das coisas que estão escritas, fala daquilo que o apóstolo Paulo fala em suas cartas, ou seja, você entende que as cartas de Paulo já eram bem conhecidas da igreja de Deus. Então, as pessoas tinham hábito, as cartas dele, ele escrevia uma carta para uma igreja, por exemplo, para a igreja de Roma, de Laodiceia, que essa de Laodiceia se perde, não temos ela aqui na Bíblia, a carta aos Coríntios e outras cartas, essas cartas elas continuaram circulando entre os irmãos, porque elas trazem conhecimento, que é o que hoje nós temos. Tanto que essas cartas foram preservadas, e aí quando chega o momento de compilar a Bíblia, elas são reunidas às Sagradas Escrituras que já haviam para o povo judeu, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que são os livros históricos, que falam um pouco da história de Israel, tanto durante o período pós-Moisés e Josué, e também o período dos reis. Aí vem os livros como Salmos, os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jó, e depois vem os profetas. Esses livros sempre foram sagrados, eles eram guardados com cuidado, e o povo judeu nos tinha como livros sagrados. E aí, no Novo Testamento, depois, essas cartas de Paulo começaram a circular. Os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João começam a circular. Ele escreve para uma pessoa como Lucas, escreveu para um grego, amigo dele, Teófilo. Mas essas cartas, esses evangelhos começam a circular no meio das pessoas e são tidos como livros, como coisas importantes, como as escrituras sagradas. Pedro coloca ele no mesmo nível dos escritos, o apóstolo Paulo. Ele talvez não entendesse naquele momento que ele também passaria, no livro dele, as cartas dele, também passariam, as 2 cartas que ele escreve, a serem considerados livros sagrados, importantes para o povo de Deus. Mas ele fala aqui sobre uma distorção. As pessoas estavam distorcendo a palavra que Paulo falava. Porque ele diz, há pontos difíceis de entender que os indoutos distorcem. Quando você lê uma coisa, você lê uma carta, você precisa saber quem foi que escreveu essa carta e para quê. Porque às vezes, se você usar ela de forma errada, ela tem uma conotação totalmente diferente. Então você pega um livro, você tira um texto de um livro, se você tirar esse texto do livro e ler de qualquer maneira, ele pode ter ele passar uma mensagem. Por exemplo, na semana eu estava ouvindo uma música que meu filho gostou, e foi que fulano escreveu essa música. Quando eu li um trecho, ouvi um trecho da música, ela me falou para mim, eu fiquei na dúvida entre se aquela era uma música de Deus, para Deus, né, ela estava lendo, ou se era uma música que falava do amor de uma pessoa para outra. Um trecho solto, você não entende, estava falando de amor. E eu fiquei na dúvida, eu falei, deixa eu ver. Aí ela foi lendo o restante da letra para mim, ele falou, é uma música de amor, uma música romântica, nada demais, apenas uma música romântica que falava uma declaração de amor do homem pela sua amada. Então é isso, da mesma maneira que eu estou usando um exemplo bem simples, mas da mesma maneira acontece com a palavra de Deus. A pessoa lê um trecho e usa aquele texto fora do contexto para colocar em evidência a sua vontade, não aquilo que Deus está falando. E você já deve ter ouvido muito isso. Quantas falsas doutrinas já foram ensinadas através daquilo que está escrito? Vou dar um exemplo bem conhecido do amor de Davi com Jonatas. A palavra diz que o amor dele era maior do que o amor pelas mulheres. E aí, daí é apregoado o homossexualismo de Davi e Jonatas, filho do rei Saul, né? Davi que se tornou rei, e Jonatas, aquele que haveria de reinar no lugar de seu pai. Depois o reinado dele passa para... ele morre,
e antes de assumir, e Davi assume. Mas eles tinham um amor grande um pelo outro, uma amizade que não se comparava nem mesmo ao amor que cada um tinha por suas esposas. Os dois eram casados, os dois tinham filhos, mas o amor de um para com o outro era uma amizade muito grande. Mas isso já foi tirado do contexto de forma distorcida e já foi falado, pregado inclusive, né, em alguns lugares, como sendo um amor homossexual. A mesma coisa o amor de Ruth para com sua sogra Noemi. Quando Ruth faz uma declaração que inclusive é usada muito em convites de casamento, ela diz: não me instes para que te deixe, e nem me afaste de ao pé de ti, porque aonde fores irei eu, aonde morreres, eu morrerei e serei sepultada. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela faz uma declaração linda, porque ela aprendeu a amar o Deus de Israel, mesmo ela ainda nem tinha ido ainda à terra de Israel. Ela conheceu o marido lá na terra de Moabe, ela era moabita, e quando ela casa, o marido morre e ela fica agarrada à sogra com um amor muito grande. E eu também já ouvi que esse texto também é apregoado no sentido deturpado. Não tinha nada a ver. Depois Ruth casa com Boaz, e a palavra diz que ela era como uma filha. Ela não é melhor do que 10 filhos, né? Ela é melhor do que uma filha. Ela se tornou uma pessoa preciosa para sua sogra. Então a palavra pode sim ser distorcida dependendo da tua vontade, do teu caráter, inclusive. Porque a pessoa, para distorcer a palavra de Deus, é falta de caráter. Ela está tentando usar a palavra para imprimir na vida do outro os seus próprios desejos, as suas próprias doutrinas. Alguns, por falta de conhecimento, entendem errado, não estão buscando ainda a revelação, não receberam ou ouviram de maneira errada também, continuaram pregando de maneira errada. Vou usar um outro texto aqui que eu já também vi ser usado. Palavra, eu estou falando da palavra distorcida, tá? Sobre Isaac, que foi oferecido por Abraão, seu pai, e ele deu tudo o que ele tinha, deu o seu melhor. E aquela viúva pobre que deu a sua oferta, ela deu tudo que ela tinha para o seu sustento. Jesus falou: olha, onde for feito isso, será citado para a memória sua. Uma oferta de amor que alguém deu no momento de gratidão. E aí, isso sendo citado, incitando as pessoas a darem tudo que tem para a obra. Está fora. Está fora. É da igreja, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta de amor, de gratidão. Se um ou outro quis chegar lá com o seu salário, é uma coisa muito pessoal de cada um, que não deve ser incitado a pessoa a fazer. A pessoa tem que servir ao Senhor com alegria, entregando o seu dízimo, a sua oferta com gratidão, com amor, com temor de Deus. Mas não feito de uma forma a constranger a pessoa a dar alguma coisa usando a própria palavra, distorcendo a própria palavra de Deus. Então a palavra é para nos trazer vida, e vida com abundância. É para nos levar para mais perto de Deus e não para nos escandalizar. A palavra, ela é para nos ensinar o caminho a seguir, conforme está escrito no Salmo 119, versículo 65, me parece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ela vai iluminar o meu caminho para que eu possa andar com tranquilidade, com suavidade, para que eu possa caminhar, e ainda que o caminho se estreite, eu tenho meu caminho iluminado e eu não vou tropeçar. Porque a palavra diz que a porta é estreita, que o caminho é estreito e a porta é apertada, é estreita também. Então vai ser difícil prosseguir? Vai. Mas não porque eu não esteja enxergando, vai ser difícil porque as lutas e as dificuldades para quem quer servir ao Senhor são maiores, porque há a necessidade da renúncia do eu. Então eu preciso renunciar à minha natureza, e isso é o que torna o caminho difícil. Também as adversidades impostas pelo adversário, pelas pessoas com falta de sabedoria,
torna o nosso caminho estreito. Mas se eu estou firmada na palavra, esse meu caminho, ainda que estreito, ele é iluminado pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu tenho o meu caminho iluminado, os meus pés bem clareados ali. Eu posso ver, eu não vou tropeçar, eu não vou errar a porta. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela não pode ser distorcida. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E como é que alguém pode permitir? Você pode me dizer, mas pastora, não é questão de permissão, eu não estou permitindo, mas aconteceu. Não, esse engano acontece nas nossas vidas quando nós nos deixamos levar por doutrinas estranhas pela nossa falta de conhecimento da palavra. Nós só somos enganados no tocante a uma coisa se nós não conhecemos a verdade. É aquela história do dinheiro falso. Como é que um especialista consegue descobrir se o dinheiro é falso ou não? Conhecendo o verdadeiro. Eles não pegam o dinheiro falso para testar qual é o dinheiro falso. Que os especialistas que trabalham na Casa da Moeda, eles são ensinados, até mesmo os caixas de supermercado, eles podem não conhecer a textura do papel lá, eles conhecem a textura do papel, conhecem tudo. Porque são especialistas nisso. Agora, uma caixa de supermercado, como é que ela sabe? Quando chega uma nota nova no mercado, eles falam, essa nota tem a marca tal, tem o símbolo tal, é dessa maneira, dessa cor. Então eles são ensinados a conhecer a verdadeira. Se alguém der uma falsa, essa nota aqui está faltando esse detalhe. Está faltando a marca d'água, um bicho aqui é diferente, seria um bicho aqui que tem um outro desenhado. Então ela vai reconhecer uma nota falsa por conhecer a verdadeira. Da mesma maneira, nós só vamos conhecer o falso caminho se nós conhecermos o verdadeiro. Se eu conheço a palavra de Deus pura, limpa, transparente como ela é, se alguém vier me contar alguma coisa, eu vou falar, peraí, isso aí está fora da palavra. Mesmo aquela pessoa que está entrando na igreja, que está começando a conhecer a palavra, você vai examinar as escrituras e você vai ler. Chegou em casa, na nota lá, chega em casa, deixa eu ler isso de novo que a pastora falou. Deixa eu ver esse texto, se isso é dessa maneira. Para que eu lendo todo o texto, eu vá saber se eu fui enganada ou não. Então nós precisamos conhecer a palavra, precisamos examinar as escrituras continuamente, porque nelas nós temos a nossa vida eterna. Então ele diz aqui, versículo 16, falando disto, falando sobre Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. A pessoa que não conhece, indouto é aquele que não conhece. Mas ele também diz acerca dos inconstantes. Tem gente que é inconstante na sua fé. Tem pessoas que são inconstantes no caminho. Elas não querem perseverar no caminho, elas não querem seguir o caminho. Elas são inconstantes. E para justificar-se, porque a questão é essa, a pessoa está errada e ela quer se auto-justificar. Ela quer justificar a sua conduta, a sua maneira de enxergar. Então ela pega os pontos e distorcem, mudam a escritura. Para quê? Para se justificar, para justificar o seu erro. Não é isso que as pessoas costumam fazer no dia a dia? Torcer a palavra do outro? Você fala uma coisa, a pessoa passa aquela palavra para outra de uma forma distorcida. E aquilo pode trazer graves problemas na vida da pessoa. Você falou uma coisa, você até falou aquilo que a pessoa está dizendo, mas ela falou dentro de um outro contexto. Ela falou dentro de uma outra situação. E você pega a palavra e você distorce. Quantas vezes nós já vimos isso nas fake news que acontecem por aí? Você pega um texto
de uma fala e você pega aquele texto, coloca com a foto da pessoa, fulano falou isso. Mas espera aí, vai lá, escuta. Eu me lembro de uns meses atrás, eu ter ouvido uma fala, né, uma gravura, né, estava uma postagem com a foto da pessoa e o texto. Eu falei, gente, mas fulano falou isso mesmo? Que coisa estranha, né? Não está fazendo sentido. Aí eu fui lá pesquisar o vídeo, assisti o vídeo todo, o texto foi tirado do contexto para deturpar a fala daquela pessoa, não vou entrar em detalhes, para deturpar a fala daquela pessoa e trazer uma mensagem negativa acerca daquela pessoa. Então o texto gerado fora do contexto é pretexto para que você prove as suas ideias. E isso também acontece dentro da palavra de Deus. Quantas fake news são tiradas da Bíblia? Quantas mensagens erradas, falsas notícias, fake news. Quantas falsas notícias são tiradas daqui? A pessoa fala uma coisa, fala outra. Eu cresci ouvindo falar que ao ano 1000 chegaria, ao ano 2000 não passaria, e eu acreditava que era algo da Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia. Adolescência, mocidade, eu não conhecia a Bíblia, até frequentei a igreja por alguns anos, mas eu não conhecia a Bíblia. Então eu ficava achando, falei, puxa vida, então com 40 anos eu não vou estar mais aqui. Era o que tinha na minha cabeça. Isso é tão maligno. Você quer ver uma coisa? Esse tipo de fake news bíblico, tá? Acerca do final dos tempos, quantas vezes já foi profetizado que o mundo acabaria? Isso é tão perturbador que impede as pessoas de lutarem por seus sonhos. Quando a pessoa que acredita, está lá fazendo sua faculdade, ou vai ingressar na faculdade, mas o mundo vai acabar. A pessoa vai fazer o quê? Eu vou estudar para quê? Eu vou colocar filho no segundo para quê? Eu vou fazer isso, aquilo, outro para quê? Eu mesmo, na minha mocidade, houve uma época que eu pensei, eu vou ter filho para quê? O mundo vai acabar. O tempo passou, eu vi que aquilo ali era uma mentira, era uma notícia falsa, não está isso nas Escrituras. A Bíblia não diz quando vai acabar. Então pronto, acabou. E aí eu fiquei mais tranquila na minha vida. Então quando você escuta uma notícia falsa, essa notícia te leva para o caminho errado, te leva numa direção errada. E nós precisamos nos ater àquilo que a palavra do Senhor diz, para que nós possamos andar no caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aí mesmo em Pedro, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Falei sobre isso esses dias. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a interpretação não pode ser minha, segundo a minha visão. Porque se a palavra bíblica, a palavra de Deus, não foi produzida por vontade humana, ela foi produzida pelo Espírito de Deus, quem vai nos dar a revelação é o Espírito de Deus. E Ele pode dar para qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode, lendo as Escrituras, entender o que está escrito. É claro que não é tão simples assim, que você vai abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você vai entender tudo que está escrito, né? Não é assim. A gente precisa de uma caminhada com Deus para conseguir compreender um pouquinho mais, examinar continuamente, né? Tanto não é tão simples assim, que os judeus, eles tinham por hábito
todos os sábados se reuniam nas sinagogas, além do serviço todo que era feito no templo, eram construídas sinagogas nas cidades, e todos os sábados eles se reuniam ali para ler as escrituras, para ler os profetas, para ler os salmos, para aprender um pouco mais. E quando Jesus Cristo veio, cumprindo a palavra, estes homens que iam continuamente ao templo, que iam continuamente às sinagogas, ainda assim não conheceram Jesus, não receberam como Senhor e Salvador. Tentaram procurar nas escrituras acerca se de Jerusalém tinha alguma coisa, da Galileia pode vir alguma coisa boa, de Nazaré, da Galileia. E eles tiveram dificuldade para entender. Eram peritos na palavra. Eram homens que estudavam as escrituras, doutores da lei. Jesus ele fala com Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel, você é professor e você não sabe estas coisas? O nosso coração precisa estar muito aberto para nós entendermos as coisas de Deus. Eu preciso examinar, mas eu preciso também querer aprender, tá? Às vezes, nós até lemos, mas lemos com má vontade. Sabe aquela história de você estar estudando para a prova? Quem já passou para a escola, todos nós passamos, sabe disso? Você está estudando para a prova, mas você não gosta, não é nem da matéria, você não gosta do professor daquela matéria. Aí você já cria um bloqueio. Ele não sabe explicar, ela não sabe explicar direito. Já cria um bloqueio na tua mente. E aí quando você vai estudar, reler alguma matéria, alguma coisa, aquilo trava e você não entende. Então acontece também tocante às coisas de Deus. Eles tinham algumas coisas que eles, voltando aqui à matéria, eu me lembro que uma das coisas que a gente questiona muito quando está no ensino fundamental para o ensino médio, no final do ensino fundamental para o médio, é a aplicabilidade do conhecimento. Aonde é que eu vou usar a tabela periódica? Para que eu preciso saber o símbolo desse monte de elementos químicos? Para que é que eu vou aprender a fazer esse monte de cálculos, de equações? Aonde é que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser, sei lá, alguma outra coisa que não tenha, por exemplo, eu quero ser mecânico. O que isso tem a ver com química? Com elementos químicos? O que tem a ver isso? Para que eu preciso saber? Ou eu quero mexer com alguma área que não tenha nada a ver com cálculos. Então para que eu preciso desse monte de coisas, dessas estatísticas? Então tudo aquilo que você pensa que você não vai precisar, já começa a bloquear a tua mente. Você já vê com má vontade. Então a mesma coisa acontece com as escrituras. Tem coisas que você fala, mas por que eu queria aprender isso? O que isso aqui tem a ver com a minha vida? Você está lendo aqui Provérbios e fala sobre a mulher. Provérbios fala muito, não é só 31 não. Sobre a conduta da mulher, do homem, do filho. Aí mas eu não sou casada, por que eu preciso ler isso? Ou vai ler Levítico, mas eu não sou sacerdote, por que eu preciso já não existe mais esse monte de cerimônias, por que eu preciso disso? Então a cada vez que eu acho que eu não preciso de alguma coisa, eu começo a rejeitar aquele conhecimento. E aí tem coisas tão importantes lá dentro que você deixa de aprender, que quando chegar lá no Novo Testamento você vai descobrir que o tabernáculo prefigura Cristo. A forma que o templo do Senhor foi montado é a forma de uma cruz. Está lá, você entra no tabernáculo, tem a bacia para você se lavar. Depois tem o altar do sacrifício. Aí você entra num outro lugar, tem o altar do incenso. De um lado a mesa da proposição e de outro lado o candelabro com as luzes. E aí você anda mais um pouquinho, tem o Santo dos Santos. Peraí, eu estou andando aqui, vou até o Santo dos Santos, mas aqui no meio tem um corte. É o formato de uma cruz. Então aquilo que parece não ter nenhum sentido, quando você começa a examinar, você descobre que faz sentido.
que a bacia de se lavar é a conversão, é quando você entra na presença do Senhor, precisa ser lavado pela palavra. O sacrifício, ali o altar de sacrifício, simbolizando o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Aí você vai mais adiante, aonde tem esse corte aqui, vamos dizer, no tabernáculo, que tem o altar do incenso, é onde você coloca as suas orações, porque o altar do incenso simboliza as orações dos santos. De um lado, a luz, o candeeiro com a luz, que significa o Espírito Santo de Deus. Do outro lado, a mesa, né, dos pães, que simboliza a palavra de Deus. Aí você vai lá no Santo dos Santos, tem a arca, o testemunho, a glória de Deus ali permanente. Então aquilo que pode parecer estranho quando você lê Levítico, se você começar a examinar aquilo lá e depois do Novo Testamento, você vai perceber que ali Cristo estava presente. Lá no meio do deserto, com os israelitas, aleluia. Então conhecer a palavra é isso, é trazê-la para perto de você, para que ela ilumine os teus caminhos e a cegueira seja tirada. A cegueira do pecado que este mundo nos concede. Nós precisamos de uma cirurgia para os nossos olhos, de um colírio para os nossos olhos. E esse colírio está aqui na palavra de Deus, nas Escrituras. Então não tenha a palavra de Deus por mentirosa. Não permita que as pessoas distorçam a palavra ao falar com você. Se tiver dúvida, pergunte para quem já sabe um pouquinho mais, para quem já está na jornada um pouquinho mais. E teve dúvida, pergunte de novo para uma outra pessoa, até que você seja esclarecido. Hoje nós temos um monte de dicionários bíblicos, e um monte de livros que nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. Meu Deus. E nós temos que aproveitar esse conhecimento que, se você não tem em livros, você tem acesso através da internet. Tem muitos livros em PDF que você pode baixar, mas nós precisamos conhecer e buscar e orar. Está lendo a palavra, pastor, mas eu não tenho muito esse negócio de ler, não tem problema. Quando você estiver examinando, você fala: Senhor, eu quero conhecer a palavra. Glória a Deus. Eu quero ter entendimento acerca das Escrituras. Eu quero, Senhor, conhecer um pouquinho mais do Senhor na minha vida, para a minha vida ser abençoada e ser mudada, ser transformada. Então, quando eu estiver lendo, o Senhor me mostra: é isso mesmo que o Senhor está falando? É dessa maneira que o Senhor quer agir na minha vida? É isso que eu preciso renunciar? Está escrito aqui, Senhor, mas eu não entendo, eu preciso realmente renunciar isso aqui. Eu preciso realmente me conduzir nesse caminho aqui, é isso que eu preciso mudar na minha vida, é isso que eu preciso fazer. Vai orando. A cada texto que você lê, você dobra os joelhos e você ora. Senhor, eu li um capítulo hoje, nesse capítulo fala assim. Como isso pode trazer esse esclarecimento para a minha vida? Como isso pode me conduzir? E aí nós vamos alcançando gradativamente conhecimento. Por isso que a palavra fala que antes você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Como é que você cresce? Conhecendo a cada dia. É como um alimento. Uma criança, a cada dia ela vai sendo alimentada e exercitada, e ela começa a caminhar, dar os primeiros passos. Eu estava esses dias lá com a filha do meu sobrinho, Alice, e ela estava caminhando, e eu olhei para ela caminhando e falei: mas ela está caminhando já com passos firmes, pequenininha, visualinho, né? Ela já tem os passos mais firmes, muito bonitinha ela andando. Então é assim, você começa a andar, e à medida que você começa a caminhar, os teus passos vão se firmando. Ela ainda dá umas bambeadas, mas daqui a pouco já não dá mais. Daqui a pouco ela vai estar correndo. Aí ela foi descer a escada, ele segurando na mão dela com uma mão, e com a outra mão ela agarrou a perna dele e estava ali firme descendo a escada. Foi daqui a pouquinho, está descendo a escada sozinha. Por quê? Porque está aprendendo. Aquilo que parece difícil, as perninhas tão pequenininhas para subir os degraus, você tem que agachar, tem que engatinhar, mas daqui a pouco ela cresce, as pernas crescem, ela ganha firmeza, ela ganha músculo e ela consegue subir. Ela vai ter firmeza para subir. Da mesma maneira acontece com as nossas vidas.
Você hoje está bambeando, tateando ainda na fé, mas daqui a pouco os seus passos começam a se firmar. Você começa a ter clareza, começa a ter visão, entendimento, discernimento, e você vai caminhar de acordo com a vontade de Deus. Somente não se permita sair do caminho, não se permita envolver em fake news, em mentiras e enganos que o mundo está cheio. Mente-se para todos os lados. Mente para o marido. Quantas notícias eu já ouvi falar de divórcios porque alguém mentiu para o marido falando que a esposa tinha traído? Quantos divórcios eu ouvi falar da mulher que ouviu que o marido a tinha traído e o marido não tinha? Mas foi feito uma mentira para destruir o casamento. Pessoas invejosas, pessoas malignas, endemoniadas. Quantas vezes eu ouvi de fake news? Uma coisa que acontece demais no trabalho. Quantas mentiras, fofocas, intrigas para poder tirar o outro. Às vezes nem é por causa de uma posição. Muitas vezes nem é brigando por uma posição. É simplesmente porque não gosta da outra, porque a outra é uma pessoa popular, é uma pessoa que é amiga de todo mundo, e outra por inveja, por maldade, perversidade, fala mal do outro para afastá-lo daquele lugar. Eu já sofri isso, você já deve ter sofrido em algum momento da sua vida. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Distorcendo. Se distorcem no mundo das coisas naturais, muito mais incitadas pelo inferno, vão procurar distorcer a palavra de Deus, porque ela nos leva a vida eterna. Ela nos leva a morar no céu com Deus. E o diabo não quer isso. Ele sabe que ele está condenado, que ele vai perder, que vai chegar o momento dele, que o tempo dele está se findando aqui na terra. Então ele vai procurar destruir os servos de Deus, porque ele é invejoso, maligno e perverso. E é mentiroso e o pai da mentira. Então ele vai mentir para nos desviar do caminho e fazer perder a salvação da nossa alma, colocando dardos e setas envenenados na nossa mente para nos fazer descrer das escrituras que nos conduzem à salvação. Então, você precisa saber, quando você examinar as escrituras, ore e fale com Deus: Senhor, eu creio que esta palavra aqui é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Eu creio que essa palavra aqui não permaneceu durante esses milênios, né? Desde que Moisés escreveu, que outros autores escreveram, que os autores do Novo Testamento escreveram há 2.000 anos atrás. Eu não creio que isso aqui permaneceu inalterado durante todos esses milênios à toa. O Senhor tinha um propósito quando inspirou esses homens a escreverem as Escrituras. Então me revela. Tu és o autor, tu podes revelar para mim, para que eu possa me conduzir em santidade, para que eu possa me conduzir na verdade e ter os meus caminhos bem alinhados na tua presença. Ore, peça ao Senhor isso na sua vida, porque Deus vai te dar entendimento. Muita coisa que Deus já falou comigo, Deus já me esclareceu, em momentos que eu estava ali de joelho orando e pedindo: Senhor, olha, eu não estou entendendo esse texto, eu não estou entendendo essa passagem, eu não estou entendendo essa realidade na minha vida. E quantas vezes o Senhor tem me esclarecido, me dado entendimento, às vezes não na hora, em alguns momentos na hora que eu estou orando. Às vezes na hora, eu estou ali com o joelho dobrado, orando, começo a ler um texto, tem dificuldade, começo a orar, e aí me vem um outro texto, e aí eu ligo um texto com o outro e eu consigo entender. Outras vezes não é na hora, às vezes passa dias, meses até, e aí de repente dá aquele insight, de repente vê aquela palavra, aquela coisa na tua mente, e você: opa, é isso, entendi. Vê aquela luzinha assim, ó. A luzinha não aparece aqui não, tá, gente? Mas aí você tem aquela luz e você fala: opa, entendi agora, olha, é isso aqui. Ou você ouve alguém pregando e no meio da palavra, às vezes a pessoa está falando outra coisa totalmente diferente. Você está buscando uma coisa acerca da eternidade ou acerca do final dos tempos, e alguém está pregando casamento, por exemplo. E aí
Ele fala alguma coisinha ali dentro, cita alguma passagem ali dentro que você, olha, estou ligando lá, estou fechando o meu quebra-cabeça aqui, o meu labirinto. Estou saindo do labirinto agora. Porque agora eu entendi o que o Senhor quis dizer. Mas sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. É Ele que revela para cada um de nós todas as coisas. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar nesse momento e vamos nos posicionar, vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus e vamos pedir a Ele esclarecimento acerca da palavra. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, examinando as Escrituras, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nos reunindo para examinar as Escrituras. E foi assim, ó Pai, reunidos ali, conversando no cenáculo, que os Teus discípulos receberam o Espírito Santo e a partir daquele dia se tornaram ousados e também mais esclarecidos na Tua palavra, Senhor. E nós pedimos a Ti nesse momento, nos dá o entendimento, a revelação e a graça do Teu Espírito Santo para compreendermos tudo aquilo que a Tua palavra quer nos falar, para entendermos o Teu querer, para entendermos os princípios da Tua palavra, para compreendermos a verdade das Escrituras, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, porque nós queremos caminhar contigo. Muitas vezes não sabemos, muitas vezes não temos entendimento, muitas vezes a palavra, ó Pai, ela é obscura para os nossos olhos, nós achamos estranho algumas coisas, mas nós sabemos que ela é, nós cremos que ela é a Tua palavra, que ela é a verdade que pode esclarecer os nossos caminhos e tirar a vida dos nossos olhos. Nos ajuda nessa caminhada, meu Pai. Nos dá entendimento e capacidade para crer, para confiar. Nos dá, o Deus Todo-Poderoso, o entendimento para sermos um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Realiza essa obra nos nossos corações, essa cirurgia nos nossos olhos, ó Pai, removendo toda escama, removendo tudo aquilo que está, ó Pai, atrapalhando, arranca também dos nossos corações o prepúcio e limpa-nos, ó Pai. Limpa, deixa ele limpo, aberto, disponível para Ti. Que a nossa mente seja um canal livre para o Senhor falar. Que os nossos corações sejam um canal livre para Ti, Senhor, para interagir contigo, Pai. Meu Deus eterno, nós estamos aqui porque nós queremos, nós sabemos que precisamos de Ti. Não entendemos muitas coisas, é verdade. Muitas coisas ainda, Pai, são difíceis para nós entendermos e crermos. Mas nós confiamos que o Senhor há de nos esclarecer todas as coisas em tempo oportuno. Nos dá entendimento e também paciência para aguardar enquanto o Senhor nos esclarece, Pai. Algumas coisas não iremos saber agora, daqui a algum tempo. Até mesmo através dos acontecimentos terrenos. Meu Pai, que nós tenhamos paciência para esperar. Outras coisas nós sabemos que só haveremos de compreender na eternidade, como por exemplo quem Tu és, Pai, Filho, Espírito Santo. Quantas guerras, quantas contendas, quantas desavenças há por causa de doutrinas acerca da Trindade, meu Deus. Mas nós sabemos que só vamos compreender ao Senhor quando estivermos frente a frente contigo na glória, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Que tenhamos paciência e perseverança até chegar naquele grande e glorioso dia do nosso Senhor. Meu Pai querido, nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor nos dê esclarecimento, para que o Senhor nos dê capacidade, para que o Senhor, Pai, nos guie na verdade. E que a cada dia a Tua palavra seja esclarecida aos nossos corações. E disso nós precisamos muito, Pai. Mais do que todas as coisas, precisamos do esclarecimento, do discernimento para compreender a Tua palavra, Pai. Que ela seja sempre preciosa aos nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E graças a Deus.